Primeiro começa com Gustavo Gomes, que passou a jogar pelo lado direito da defesa do Palmeiras e desapareceu. Mas não era o melhor zagueiro do Corinthians? Jogando pela esquerda, Luan e Gustavo Gomes, Gil do Corinthians. Ele jogando pela esquerda, estava tendo um bom desempenho. Passou para jogar à direita com o Vitor Hugo do lado dele, desapareceu. Ontem não teve força para tirar uma bola da defesa, né? Não tem força para chutar aquela bola, dá um bico pro lado. Bom, é o básico do futebol. Mas o que fica para o torcedor do Palmeiras, não é só a lamentação. É realmente um grande ponto de interrogação. É só isso que o Palmeiras produz? É só isso que o Palmeiras joga? É só isso que o Palmeiras tem capacidade de fazer? Né? Você vê, o Gabigol ficou sapateando na bola, deu 10 pedaladas contra o Felipe Melo na frente dele. O Felipe Melo só ficou falando pra ele, faz graça. E ele fez graça. Olha lá. E ele fez graça, deu 10 pedaladas em cima dele. É essa desmoralização que você, torcedor do Palmeiras... Mas o que você queria? Que ele rachasse? Não. Encurta o espaço e tenta roubar a bola. Ninguém está falando em violência. Encurta o espaço e tenta roubar a bola. A sensação que eu tive, você queria que ele parasse. Não. Encurta o espaço e tenta roubar a bola. E depois não adianta. Você tem que encurtar o espaço, Pascoal. Do jeito que o Flamengo estava jogando ontem, era capaz dele tomar um drible mais desmoralizante do que a pedalada. Mano, existem duas coisas. Existe o que o Flamengo jogou e o que o Palmeiras não fez. E não adianta depois o treinador chegar no vestiário e ficar descontente com os laterais, ficar descontente com os zagueiros. Mas o Palmeiras, ele teve chance de fazer alguma coisa, Pascoal? A tarde do Flamengo ontem foi avassaladora. Mano, o Palmeiras tem muitas chances a todo tempo. Só que o time do Palmeiras, ao contrário do que disse o Filipão na última quinta-feira, que o time tem muita variedade de jogada, tem variações que podem apresentar no jogo, ninguém viu. Só chover. O Palmeiras vive de poucas jogadas. De uma que o Sormani detesta, que é o lateral monstro. De outra que é roubar a bola e sair correndo em cima do adversário. A outra que é rouba a bola, toca no Dudu para ele resolver. Não tem todo esse repertório, não. Não. Desculpa. O Palmeiras não tem todo esse repertório. Do jeito que você tá falando, parece que o Palmeiras tem o repertório. Rouba a bola e sai para correr. O Palmeiras vive no chuveirão, Pascoal. É só chuveirão. Não, tá certo. É isso aí. O Palmeiras não tem repertório. E isso então, agora é uma informação. Não tem pouco repertório, não tem nenhum. Isso agora é uma informação. Isso está irritando os jogadores do Palmeiras. Acreditem no que eu estou falando para vocês. Eles não conseguem, eles não desempenham... Olha o Gustavo Gomes. Você pode dizer, mas o jogador dentro do campo se resolve. Não é assim. Será lance para expulsão. Trabalha a bola, faz triangulação. Pelo que está acontecendo, o critério do campeonato, se era lance para expulsão. E foi lance, é a nova orientação. Foi expulso, direto. É a nova orientação. Agora, deixa eu perguntar um negócio, seu Fábio Sormani. Daqui a pouco informações, hein? Informação agora de última hora, porque agora é 24 horas de tensão, né? Porque a janela na Europa fecha amanhã. Pedro do Fluminense vendido para a Fiorentina. Foi. O Pedro do Fluminense já foi negociar com a Fiorentina. Quero saber os valores. Daqui a pouco nós viemos... 11 milhões de euros. Daqui a pouco a gente vem com mais informações aí. Pedro atacando o Fluminense para Fiorentina. Mas o Sormani, Mano, o Flavinho e Rodrigo Bueno, é óbvio, o Flamengo hoje tem muito mais time que o Palmeiras, ponto. Não acho que é time, eu acho que é o time, não é individualidade, você tem razão. Individualidade você pode até... Palmeiras não tem 5, mas acho que time não tem comparação. O Flamengo tem muito mais time que o Palmeiras, ponto. Individualmente, o Flamengo tem 500 vezes mais opções que o Palmeiras, ponto. Terceiro, o Flamengo vive um momento de puro êxtase. O Palmeiras vive um momento péssimo, ponto. Mas deixa eu te perguntar, independentemente da superioridade de time, Sormani, mas você não achou o Palmeiras entrou em campo com... Você vê um time parece que acabou o ano, derrotado, cumprindo tabela, parece que acabou tudo. Então, mas o Palmeiras, ele entra sob o impacto da eliminação pro Grêmio na Libertadores, que aconteceu na quarta-feira. Não tinha de tanto. É que o Filipão colocou 3 volantes em campo. Qual era a ideia dele? Talvez eu até fizesse o mesmo. Não perder. Não perder um jogo. A ideia dele era não perder o jogo. Só que com 9 minutos o Flamengo já fez 1-0. E todo o plano que ele montou para esse jogo foi pro espaço. Então é nítido isso. O Palmeiras vem de 2 derrotas seguidas. Vai jogar agora contra o Goiás em Goiânia, não é isso? Isso.
é um jogo difícil, não é fácil não. São 7 sem ganhar. São 7, 2 derrotas e 5 empates. É a maior série. No brasileiro são 5 resultados, 1 derrota e 4 empates consecutivos. Não. No brasileiro. Não. No brasileiro são 5 derrotas, 5 empates e 2 derrotas. São 7 Em 7 jogos. Nos últimos 5, nos últimos 5 são 4 empates e 1 derrota. Você está falando no total ou nos últimos? Nos últimos 7. Os últimos 7 eu estou com o total aqui. O Palmeiras tem hoje 8 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, Palmeiras marcou 24 gols, sofreu 13. Não, mas não foi no brasileiro. Brasileiro, nós estamos falando do brasileiro. São 7 rodadas. Brasileiro, São 7 rodadas. Depois da Copa América só venceu não venceu. Se o Palmeiras continuar... É a maior série sem vitórias desde que a Crefisa passou a patrocinar o Palmeiras. Se o Palmeiras continuar nessa pegada pós-Copa América, o Palmeiras vai conseguir a proeza de não classificar para a Libertadores do ano que vem, o que seria a tragédia. Não é difícil, não. Na tabela pós-Copa América, o Palmeiras está na zona do rebaixamento. Tem um jogo a menos, é verdade, contra o Fluminense, mas ele está na zona do rebaixamento. Pode falar, Sormani? Eu não acho difícil, não. Veja. Eu não tô vendo nesse time do Palmeiras, Sormani, forças para se reerguer disso aí, não. Não tô vendo, não, cara. Eu não acho impossível, não. Você tem o Internacional... Tudo bem, o Palmeiras tem um jogo a menos, mas você tem o Internacional com 27, você tem o Atlético Mineiro com 27, você tem o Bahia com 27, você tem o Atlético Paranaense, que é um time que costuma chegar com 25. E eu não estou vendo nesse time do Palmeiras forças, nem ânimo, astral, não sei. Parece que o Palmeiras está com o pé mal assombrado em cima. O que acontece Você acha impossível o Palmeiras não classificar para a Libertadores? Impossível não, tudo é possível. Só que o Palmeiras precisa, Palmeiras precisa encontrar um fato de motivação. E eu acho que o fato é trocar o treinador. Precisa mudar o técnico. O técnico tem que ser trocado. Claro. Eu falo isso. O Mano Menezes está aí dando eu falo isso. Os resultadistas, então, agora querem. Mais ou menos. Só eu não acho resultadista. Não. Eu não acho o Mano Menezes igual ao Filipão, não, professor Mano. Eu acho o Mano Menezes um técnico muito mais moderno. Quer dizer, perdeu, manda embora. Não é o famoso resultadismo. Não é, Beija. Ele não é perdeu. Beija. É o futebol. Não é perder um jogo. É o seguinte. Fazer análise do todo, Benjamin. Não, é o seguinte, não é que perdeu um jogo. Perdeu o ano passado a Copa do Brasil e a Libertadores. Perdeu esse ano a Copa do Brasil. De 4 Libertadores, 3 eliminações. E a Libertadores antes de sair de férias, o senhor citou um exemplo para mim, o meu resultadista falou assim, então por você o Liverpool tinha que ter mandado o Klopp embora? Olha quanto tempo o Klopp está no Liverpool sem ganhar nada. Precisa contextualizar. Tudo que ele disputou, ele perdeu. Aí você falou assim, tá vendo? Eles não mandaram ele embora, ele ganhou uma Champions League. Você não pode comparar. Você não pode comparar futebol inglês com o futebol brasileiro. Mas quando eu falava isso, o poder financeiro do Palmeiras em relação aos seus adversários com o poder do Liverpool, que tem e outra coisa, o Liverpool estava jogando bola. O Palmeiras não joga bola, exatamente. O Palmeiras até a Copa América estava jogando. A qualquer momento, não tinha sido testado ainda, foi isso que eu falei. Acho que nós fizemos uma avaliação incorreta. Para mostrar que não somos resultados, que eu não sou, pelo menos. O São Paulo também está perdendo tudo. E eu não acho que tem que trocar. Exatamente. O Felipão, eu não acho que tem que trocar o Felipão porque está perdendo tudo. Ele perdeu tudo que ele disputou, mas o São Paulo está no brasileiro, brigando pau a pau. Pode ser. Título. Aí se não o Palmeiras ganhar, não. Sim, mas a diferença é que o Santos joga a bola. Eliminado, demitido, quando foi eliminado pelo Atlético Mineiro. Não, a minha ótica não. A minha ótica é o seguinte, eu sou resultadista e assumo. Vocês todos são, mas não tem coragem. Sabe o que acontece? Você tem que mandar o filho Você quer embora? forçar uma barra? Você quer forçar uma barra para mostrar que nós somos incoerentes. E não é verdade. Não é verdade. Vocês não são incoerentes, vocês são forças. Eu sou a favor da troca do Filipão, porque o Palmeiras não está jogando. Eu posso você não consegue. Deixa eu só terminar, pessoal, por favor. E você não consegue vislumbrar, se o Palmeiras continuar desse jeito, qualquer melhora. Tanto é que você acabou de dizer que o Palmeiras não tem resultado. Que o Palmeiras corre risco de não se classificar. É disso que a gente está falando. Desempenho. Porque o mau resultado acontece. Claro. O mau resultado acontece. O Jorge Jesus, por exemplo, tomou de 2 do Emelec. Lá em Guayaquil. Tomou de 3 do Bahia. Mas você vê desempenho no Flamengo. Você vê que o time está crescendo. As derrotas acontecem. Nem o Santos do Pelé ganhou todos os jogos. O Santos do Pelé perdeu várias partidas e tomou goleadas. Até do Guarani em Campinas, ele tomou de 5. 5-1 ele perdeu uma vez. Acontece, claro. Com todo mundo, acontece. O Santos tomou de 4. Agora você olha pro time do Palmeiras, você não consegue enxergar para onde esse time pode crescer. Pode crescer? Pode. O Filipão é nulo? Claro que não. Ele é muito bom treinador.
Se ele se interessar pelo assunto e se debruçar no problema do Palmeiras, eu acho que ele vai encontrar saída para tudo. O time do Palmeiras não é tudo isso que nós falávamos. Não é. Isso aí eu também não acho. É. O time do Palmeiras mostrou que não é. Mas agora quem está sendo resultadista é você. O Palmeiras... Mas eu sou resultadista. Mas é que tal? O Palmeiras ficou mais de 30 partidas sem perder no campeonato. Você elogiou, tá vendo, não sei o quê. Quando criticavam o Palmeiras, mas tá 30 partidas sem perder. Agora o time não é nada. Você falou, o resultadista é você. Mas eu sou. Mas agora, não, então tudo bem, eu mudo o termo. Então, incoerente. Já que você disse que nós somos incoerentes, você está sendo incoerente. Quantos centroavantes tem o Palmeiras? 4. Nenhum presta, é isso? Por exemplo, a torcida dos 4, um não joga porque veio machucado, que é o Henrique Dourado. Tava no banco. Os outros 2 estão na lista que a torcida não quer ver nem pintar de ouro, que é o Daverson e o Bota. O Daverson nem no banco ficou. Ou seja, o ataque do Palmeiras hoje, se só tem o Daverson. Você tá falando o Dudu. O Dudu. Eu falo há um mês. O Dudu, que não tá jogando. O Dudu que não tá jogando nada. Tá tentando sozinho lá na frente. Jogou muito bem contra o Grêmio a primeira partida. Sim, e a segunda não jogou nada, ontem não jogou nada. Tá jogando o Bruno Henrique. Você pega ontem o meio de campo do Palmeiras, morreu. Mas eles não ficaram. O Gustavo Scarpa estava lá titular, ontem é banco. Aí quando você vai ver, não tem as opções. O Flamengo é o seguinte: não tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique. Não tem o Bruno Henrique, tem o Berrio. Não tem o Berrio, tem o Everton Ribeiro. Não tem o Everton Ribeiro, tem a Arrascaeta. O Cuéllar foi embora. Ninguém nem tchums pro Cuéllar. Esse Gerson parece que joga no Flamengo há 20 anos. É diferente, cara. Claro que é diferente. Isso aí você tem que botar esse discurso todo. Eu venho fazendo há um tempo. Só nos fortalece. A gente superestimou o time do Palmeiras. O time do Palmeiras também não é essa draga que tá aí. Tá num mau momento. Vai melhorar, claro que vai. Mas eu acho que a gente superestimou o time do Palmeiras. Eu acho o time do Palmeiras muito forte. Eu acho o time do Palmeiras muito forte. Eu só acho, Flavinho, que o que tem pesado contra o Palmeiras aí, Pascoal, eu acho que não é um fator tático nem técnico. Eu acho que é um fator psicológico, emocional. O Palmeiras, quando ele é eliminado da Copa do Brasil, ele já toma um banho de água fria, porque o Palmeiras não esperava ser eliminado pelo Inter da forma como foi. O Inter amassou o Palmeiras no segundo jogo em Porto Alegre. Quando o Palmeiras cai na Libertadores também, aí acabou. Aí é aquele soco no queixo que o cara começa, a não enxergar nada e começa a ficar tudo tonto ali, começa a mexer uma série de imagens na cabeça do cara e o Palmeiras está assim. O Filipão até agora ele não conseguiu trazer esse time novamente pro trilho. Ele não conseguiu pegar a rédea desse time. O elenco do Palmeiras é um elenco sem confiança. Você vê, o Palmeiras ele fez 2 gols ontem que poderiam ter sido validados. Foram invalidados até pelo VAR. O Palmeiras ele criou alguma coisa no princípio contra o Flamengo. Mas o Palmeiras, quando toma um gol, é um Deus nos acuda, Pascoal. A confiança do elenco vai pelo ralo. O Palmeiras, quando ele toma um gol, acaba a partida. O Palmeiras ele não consegue ter uma superação psicológica no mesmo jogo. O Palmeiras, quando ele toma um gol, é um balde de água fria. O time morre. O time se arrasta em campo. Rodrigo Bueno, é impressionante. O Palmeiras toma um gol, parece que o jogo acaba. E eu queria que você explicasse isso e outra coisa. Gente, no primeiro semestre, a galera pediu o Bruno Henrique, volante, na seleção. Então, tá jogando nada. O Bruno Henrique não consegue acertar um passe. Depois que pintou a proposta, ele não foi, ele esqueceu o futebol na gaveta. Eu falei que ele é ruim, mas ele não consegue acertar um passe. A versão de dentro do Palmeiras é que ele deveria ter ido. Estou me sentindo como o Gabigol na frente do Felipe Melo. Sambando. Porque eu, por exemplo, sempre... Faz graça. Você é o Felipe Melo. Primeiro que eu sou poeta assumido, você é resultadista assumido, eu sou poeta assumido. Que legal que nesse momento do futebol brasileiro, quem tá jogando bola tá sendo elogiado. Sim, mano. Grêmio e Flamengo mas eu te fiz uma pergunta do Não, Bruno mas peraí, Henrique, primeiro depois você fala. Ele quer se defender, eu pergunto sempre pra ele, defender. Ele tá destruído. Pode destruir. Larga de ser censor. Pode destruir. O resultadista do Corinthians tá o poeta começa assim, o resultadista vai só... Tem que desenvolver então é o seguinte, a tabela tá mostrando... Twitter. 2 técnicos estrangeiros com vocação ofensiva bem na frente dos demais. Tá ficando feio pros técnicos brasileiros. O Filipão ontem teve uma das maiores derrotas da sua história. Você no Aqui com o Ben já entrevistou o Júlio César, ele falou que a Alemanha tirou o pé, que o Ozil chegou, podia fazer um gol e ele tirou o pé. Eu nunca falei, ele falou. O Ozil perdeu um gol de propósito. Ontem o Flamengo tirou o pé. E o Schweinsteiger como você falou, o Flamengo poderia ter 7-1, não sei se o Flamengo faria, mas poderia ou deveria ter construído um placar muito melhor. Ficou barato. Então o Filipão vai ter que engolir essa manga. Ele tem algumas derrotas marcantes, 7-1, a derrota para a Grécia na Eurocopa, e essa derrota de repercussão internacional, por conta do duelo Jesus contra Filipão, os 2 times mais engenhados do país. O que você esperava? Parecia quase que Flamengo e Goiás, quando o Flamengo meteu 6-1 no Goiás. Aí você falava, mas é o Goiás, e do outro lado tá o Flamengo, no Maracanã lotado. Não era para ser assim. O Palmeiras podia ter perdido o jogo, mas não do jeito que perdeu.
E então agora acho que vai ter um boom, daqui a pouco no futebol brasileiro, de contratação de técnico estrangeiro e gente com vocação ofensiva, que pensa na qualidade do jogo. Então eu acredito que neste campeonato está acontecendo uma vitória dos poetas sobre os resultadistas. O resultadista do Fábio Carille, que era retranqueiro, que é isso, que é aquilo, está classificado. Ele foi eliminado por quem? Hoje é na Copa do Brasil. O europeu Jorge Jesus foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Por um time que joga ofensivo. Um time que joga pra... Exatamente. Ele não foi eliminado por o Thiago Nunes deu uma entrevista semana passada, eu vi ele falando, na hora que precisa ganhar, tem que ganhar e tem que jogar feio. O resultadista, o Fábio Carille, então pega a entrevista. O Fábio Carille, momento, não é? O Fábio Carille, que é retranqueiro, que vocês acham uma porcaria, que o time do Corinthians é horrível. Com tudo isso, hoje é o terceiro lugar do Brasileirão. Quem é o primeiro? Você é resultadista, quem é o primeiro? O primeiro colocado. Os dois primeiros. O primeiro colocado. O Flamengo pode ganhar Libertadores no Brasileiro. O primeiro colocado contratou um lateral do Bayern de Munique, um lateral esquerdo do Atlético de Madrid. Para ou continua? Agora vai começar. O primeiro gente, o Flamengo contratou. Não, eu não tô. Não, choro não. Engole o choro, cara. Engole o choro. Engole o choro, cara. Eu tô falando o seguinte. Porque o resultadista está sendo derrubado pelo bom futebol. Falando o seguinte. Ele vai chegar aqui e vai falar assim. Também? Com excelente 160 milhões. Se tivesse um técnico retranqueiro. Tem dó. Se tivesse um técnico retranqueiro. Abel. Assim não tem programa. Você falou o seguinte. É engraçado ele falar isso pra mim. Olha, até outro dia, o que o Palmeiras contratou, o que o Palmeiras gastou, vai ganhar Brasileiro, Copa do Mundo, Libertadores, Champions League e tudo. Isso foi em janeiro. Eu não tô tirando o mérito do Flamengo, eu tô falando que a disparidade, pra mim a disparidade técnica do time do Flamengo pra todos mas os outros... Mas tem um técnico que põe o time no ataque. Pra mim a disparidade... Dirigido pela Abel, não vou dizer nada. Pra mim a disparidade técnica do time do Flamengo pros outros 19 é gritante. Mas a disparidade tática também. E aí vai o Alexandre Matos, porque o Flamengo contratou o cara meia boca. O Flamengo hoje, isso não é crítica, é elogio. O Flamengo tem a seleção. Tem. Por quê? Porque foi muito bem montado e o Corinthians pelo Marcos Braz. E o Corinthians, sim, não tenha dúvida. Está sendo bem o Grêmio não tem uma seleção, está na terceira semifinal da Libertadores seguida. E o Corinthians que tem esse time feio, ridículo. Não há comparativo com o Corinthians. Não estou comparando, estou falando que o Corinthians está em terceiro lugar do campeonato. Mas, Benja, os dois primeiros colocados do campeonato jogam pra frente, jogam bonito. E não é só questão de jogar pra frente. O Grêmio tem na terceira semifinal seguida de Libertadores. Tem uma seleção? Gente, você mesmo disse que o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil. Eu não falei. Eu não falei isso. Falou o quê? Eu nunca falei. Tem o melhor futebol do Brasil? Eu falei que o melhor. Eu não falei isso, não. Eu falei o melhor futebol do Brasil, pra mim, hoje, é o Flamengo, disparado. É o melhor time. Amanhã, se o Flamengo deixar de ser líder, vai ser outro time. Não. Claro. Mas peraí. Aí tem uma discussão. O Renato Gaúcho, ele deu uma declaração no final de semana. É engraçado ele falar isso. Só que em janeiro ele deu Palmeiras campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil, brasileiro, paulista, mundial, Libertadores. Não, mas peraí. O Tite cai da seleção. O Tite cai e o Filipão tá na Copa. Deu tudo errado. Aí o Santos ganhou duas partidas. Pode errar. Não, eu sou resultadista. O Santos ganhou duas partidas, ele chegou aqui. É o melhor futebol do Brasil. Eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi nada igual. Aí veio o Cruzeiro e falou, ninguém vai segurar o Cruzeiro. Aí deu errado. Aí na outra semana ele falou, o Internacional do Odair é uma maravilha. Agora é o Flamengo. Beija. E eu que sou incoerente. Beija, eu não sou mãe de Ná. Eu não sou mãe de Ná. Eu faço análise com base no que está acontecendo no momento. Resultadista. Naquele momento, o Palmeiras jogava bem e jogava muito mais do que seus adversários. Então eu ali, meio que em tom jocoso, fiz aquela brincadeira. Que qualquer pessoa com 4 neurônios percebe que foi brincadeira aquilo que eu fiz com o Filipão. Pô, não precisa ter mais do que 4 neurônios. Agora, quem tem menos de 4 neurônios achou que eu estava falando sério. Aí eu já não posso fazer nada. Isso é um problema cognitivo. A Deus pertence, não a mim. Deus criou essas pessoas obtusas e não fui eu. Entendeu? Não então no programa é tudo burro, porque no dia nós acreditamos. Não, ninguém acreditou nada. Ficou todo mundo zoando. Lógico, porque era tão absurdo. Ninguém acreditou coisa nenhuma. Aí o Santos na segunda rodada era o melhor futebol do Brasil, também era zoeira. Porque ganhou do Zezinho e do Luizinho. Não. O Santos naquele momento jogava futebol, mas duas rodadas. Eu analiso o momento. Então, o resultadista. Eu não sou futurista. Eu analiso o momento com desempenho e não resultado. Você está analisando resultado. Todos os times que você jogavam bonito estavam em primeiro lugar. O Santos ganhou da Chapecoense sábado em Chapecó com futebol paupérrimo.
O que interessa é 3 pontos. Pra você. E pro Santos também. Tá na briga. Pra mim não. Futebol paupérrimo. Futebol pequeno. O torcedor tá feliz. Contra. Claro que tá. Tem que ficar. Claro que tá. Mas aí chega o torcedor e fala assim: se jogar essa bolinha que jogou contra a Chapecoense no Maracanã contra o Flamengo, vai tomar de 7. Vai tomar de 7. E vai mesmo. É isso que eu falo. Se jogar contra o Flamengo, como jogou, por exemplo, contra o Santos, não tem nenhum grande desempenho fora de casa. Nenhum. O Santos tem muita vitória fora de casa. Acho que é o time que tem o melhor desempenho fora de casa no campeonato. Mas todos os jogos que o Santos ganhou fora de casa, foi aqui, ó. Nenhum convenceu. Nenhum. O Grêmio, na primeira rodada, mais ou menos. Tomou sufoco no final, mas foi bem. Então o que eu estou discutindo é isso. E não adianta eu olhar para a tabela e ver que o Santos tem o melhor desempenho fora de casa apenas. Não é isso. Eu estou analisando desempenho. E o próprio São Paulo, depois do jogo, Benja, falou o seguinte: a gente precisava ganhar esse jogo. Mais importante que jogar bem, ele falou isso. Tá certo. Pelo momento que o Santos vivia. Que um empate em casa, 2-3 com o Fortaleza. Pelo momento que o Santos vivia, depois da derrota, do empate, que foi uma derrota com o Fortaleza, e depois ele tinha vindo de 2 derrotas contra São Paulo e Cruzeiro, empata com o Fortaleza. Falou assim: mais do que jogar, a gente precisava ganhar esse jogo. Para recuperar a confiança. Em alguns momentos você precisa. Lógico. Isso, mas o Palmeiras ontem, de maneira correta, a meu ver, precisava não perder. 3 volantes, ele não podia perder o jogo. Mas não deu certo. O Pascoal, o Rodrigo Bueno não respondeu, então eu pergunto pra você: o que aconteceu com o Bruno Henrique, do Palmeiras? O Bruno Henrique tá passando uma fase muito ruim, tá com um problema de uma lesão no tornozelo, tratou para jogar e outra vez machucou durante o jogo. O Filipão ainda ficou muito chateado com ele ao longo da partida, porque ele iria tirar o Matheus no intervalo, mas se ele falar que tava com dor no tornozelo, sairia o Bruno e não o Matheus. Então, o Bruno saiu depois e ele ficou chateado com isso. Os laterais do Palmeiras não produzem. A mudança na zaga não foi boa pro time do Palmeiras, o time perdeu o rendimento. Na frente, o time... eu vou falar pra você, o Luiz Adriano, coitado é feio, né? O Luiz Adriano se vira como pode, né? Se vira como pode, a bola não chega nunca. O William tá passando por um mau momento. O Dudu fez um bom jogo contra o Grêmio, o jogo de ida não fez mais. A fase é muito ruim, inclusive a fase do treinador é ruim nas escolhas. Com o Cruzeiro, exatamente o que aconteceu com o Cruzeiro com o Mano Menezes recentemente. O Mano tem um aspecto administrativo e financeiro complicado. Também. O Palmeiras não tem esse problema. Eu sei. Palmeiras todo mundo recebe bem em dia. A gente tá fazendo algumas comparações, Rodrigo, mas eu quero dizer o seguinte: é um técnico vencedor, com o elenco na mão, você vê que vende títulos, né? O Mano Menezes, estou falando do Mano, assim como o Felipão, veterano, campeão. Mas o Mano Menezes, se você pegar pela outra ótica, Flavinho, e quando ele dirigiu o Flamengo? Então, mas eu acho que se você troca hoje o Filipão pelo Mano Menezes... Não, tô dizendo que o que está acontecendo com o Palmeiras... Então, mas se você... O que está acontecendo com o Palmeiras é o que aconteceu com o Cruzeiro. Se você trocar hoje o Filipão pelo Mano Menezes, eu acho que você está trocando mais... Tipo, treinador de escola gaúcha por outro treinador de escola gaúcha. Menezes, não estou questionando aqui a qualidade de ambos. O Filipão é um cara extremamente vitorioso, assim como o Mano também. Sim. Porém, para dar um choque de realidade nesse elenco do Palmeiras, não seria o Mano Menezes. Não teria que ser um outro treinador com uma outra filosofia. Eu estou citando o Mano porque acho que é o que aconteceu com o Mano no Cruzeiro é o que está acontecendo com o Filipão no Palmeiras. Acabou o prazo de validade. Bateu no limite. São ótimos, são bons. Eu nem acho o Felipão tão bom técnico assim, mas enfim, a gente não pode discutir o currículo dele. É o atual campeão brasileiro, mas eu acho que chegou no limite. E aí eu tô com você. Quem falou trazer alguém de fora? Eu acho o seguinte, o Mano tá dando sopa. É verdade, é um ótimo técnico, tá dando sopa. Mas eu acho ele melhor que o Felipão, não acho mais o mesmo. Eu acho ele melhor que o Felipão, mas... A experiência do Santos, a experiência do Flamengo, aí eu vou muito na linha do Rodrigo. Isso tem sido ótimo para escancarar a pobreza intelectual e tática e técnica dos treinadores brasileiros. Olha o time do Flamengo ontem. São ruins. Então, mas eu acho justiça, hein, Flavinho? Não, tem um ou outro. O Thiago Nunes é um cara que tem mostrado qualidade. O Rodrigo Santana é um cara que tem mostrado qualidade. O Odair Helmut tem mostrado qualidade. O Renato Gaúcho tem mostrado qualidade. Vou chegar lá, defensivo agora. O Carilli tem mostrado qualidade. Muito defensiva. Tem um ou outro. Mas tem qualidade. Tem qualidade, muito defensiva. Deixa eu acabar de falar. E títulos, não tem? É só 3 anos, 4 títulos. Eu acho que a gente tá vendo, se a gente tá vendo alguma mudança em jeito de jogar futebol, de ver, enxergar futebol hoje no Brasil, essas mudanças estão sendo impostas por 2 técnicos estrangeiros. Eu não achava que o Jorge Jesus ia dar certo no Flamengo, sinceramente.
sinceramente. Eu achava que o Flamengo é muito oba-oba, é muito, sabe, o jeito europeu talvez não desse certo, a gente sabe, ele é um cara de personalidade muito forte e tal, mas começou a dar certo, foi dando, e aí os jogadores compram a ideia do técnico, o time é bom, e aí ele consegue aplicar aquilo que ele pensa. E é ótimo que isso aconteça. A mesma coisa no Santos. São situações um pouco diferentes. O Flamengo é um time muito rico, muito jogador, muita estrela. E o São Paulo está fazendo omelete sem ovo. E isso para mim é muito bom, porque escancara de novo, acho que a pobreza intelectual do futebol brasileiro. Olha o jogo de ontem. Em o campeonato tese, não acabou, seria... gente. Não acabou nem o primeiro turno ainda. Mas para muita gente, Flamengo e Palmeiras seria a final desse campeonato de pontos corridos, porque são os dois times que investem mais. Você pode botar para outros países, seria mais ou menos, não estou falando de história, do momento, Real e Barça, Boca e River. Um técnico coloca Arão e Gerson de volantes. Para outros treinadores, esses caras seriam meias, não marcam nada, não dá para jogar desse jeito. Imagina, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Arão, essa turma toda não dá para jogar junto. Everton. E aí você vê, o Filipão enfia 3 volantes. Ah, porque tá jogando fora de casa? Porque tá no Maracanã lotado? Ele foi covarde. Ele tomou um gol para cada volante que ele escalou. Então aí você já vê a filosofia, o conceito. Um cara que tem um elenco caríssimo e sabe jogar na frente, explora isso, vai pra cima do adversário, e o outro que fica lá de forma tacanha. Eu vou só falar um negocinho pra você. E aí quando você pergunta do repertório da falta de jogada, ele fala, não vou falar sobre isso. Eu fecho o treino, ninguém vê meu treino, então não vou falar nada. Pior do que isso é você treinar os 3 dias da semana, antes do jogo contra o Flamengo, com o Carlos Eduardo aberto pelo lado no lugar do William, e no dia do jogo chama o Matheus e bota pra jogar. Então, resultado. Foi isso que aconteceu. Pode dizer que não, pode falar que não foi, mas é isso que aconteceu. Treinou com o Carlos Eduardo aberto pelo lado do campo, os 3 dias depois da derrota para o Grêmio, para jogar contra o Flamengo, e no dia do jogo chamou o Matheus e falou, você vai jogar que eu preciso reforçar o meio campo. Sabe o que isso acontece? É o tal do treino da madrugada, que o jogador detesta. Mas só queria fazer uma defesa aqui. Porque não só quem está escalado, mas quem está no grupo se sente desprestigiado. Fala, pô, o cara treinou, não vai jogar, isso é comigo. Eu também não vou jogar? Os 2 caras que eram soluções para o time do Palmeiras e entraram, Daverson e Zé Rafael na quarta-feira, nem apareceram no banco de reserva. Por que o Flamengo não funcionou semana passada? O Cuéllar jogou e como chama lá, o Pires da Mota, que estava escalado, não jogou. O Flamengo ainda não aconteceu nada. O Benja, são situações completamente diferentes. Você falou o treino da madrugada. Treino da madrugada. O Pires da Mota foi 2 dias antes. O Cuéllar pegou um avião, chegou lá e jogou. No dia do jogo, não. Chegou antes e treinou. Mas veja, o Palmeiras treinou 3 dias seguidos com o ponto aberto. Seguidamente no time do Flamengo. É o titular. O Carlos Eduardo, se ele passar aqui, ninguém sabe quem é o cara. Mas eu tô discutindo. Essa é a grande diferença. Mas eu tô discutindo que o Pires da Mota estava escalado. O Cuéllar, é o titular da posição. Hoje, se ele voltar hoje, onde é que tá a Arábia, e jogar quarta-feira, não vai acontecer nada. Porque ele conhece o sistema de jogo, de trabalho do treinador. O Carlos Eduardo não joga nunca. É isso que ele tá falando. O Flamengo pode pegar o Marquísio de volante, mas tá provado. Esse time do Flamengo, ofensivo, com o Arão e com o Gerson, 2 segundos volantes para muita gente, pode ser campeão da Libertadores, campeão do Brasil. Coisa que não acontece um time ganhar Libertadores e Brasileiro desde os anos 60. Mas eu só queria fazer uma defesa aí, perdão, Pascoal. Só queria fazer uma defesa do Filipão, Rodrigo. É claro que no momento é difícil fazer uma defesa ao Filipão, porque o Palmeiras é um time que tem hoje um elenco aí recheado de jogadores e mostra uma variação tática ali realmente muito baixa, ou então inócua. É realmente um negócio praticamente inexistente, Pascoal, enfim. Mas vamos colocar da seguinte forma, Rodrigo. Hoje é muito fácil meter o pau do time do Palmeiras pelo fato do Palmeiras não estar jogando bem. Mas, por exemplo, o Felipe Melo é um jogador que jogava avançado e foi adaptado para a função de volante. O Bruno Henrique, durante muito tempo, ele foi encarado como o 2º melhor volante do futebol brasileiro. Na posição ali, ele jogando no auge. Então, é natural que quando o time não vá bem, a gente comece a rotular alguns jogadores. Mas, por exemplo, não dá para desqualificar o Felipe Melo. O Felipe Melo, esse ano no Palmeiras, mesmo ontem não tendo jogado tão bem, mas é um cara que tem sido estável. É o jogador, talvez, aí mais constante do time do Palmeiras. O Felipe Melo não é. Se tem uma coisa que ele não é estável. Talvez emocionalmente não, mas é um cara regular dentro de campo e tem sido, talvez, hoje o principal jogador do Palmeiras. O Bruno Henrique, ele teve uma queda gigantesca de rendimento, principalmente depois daquela proposta que ele não foi para a China.
O Bruno Henrique praticamente hoje inexiste em campo por causa disso. A entrada do Matheus Fernandes eu também achei um pouco estranha, Pascoal, concordo com vocês, mas aí vai na ótica aí do Sormani. Um técnico que está tomando porrada de tudo quanto é lado e está mal psicologicamente, o empate ontem no Maracanã seria lucro pro Palmeiras. Então treina com o cara, né, mano? Então, mas é que tá. Aí o Pascoal trouxe uma informação de bastidores, porque ninguém vê o treino do cara. A imprensa não consegue acompanhar. Se treinou com uma escalação e na última hora mudou, aí você acaba meio que rifando o time. Difícil de defender. Fica difícil. Mas não dá pra falar que hoje tudo é uma porcaria. O Filipão ainda é o negócio campeão brasileiro. A vitória de ontem é a vitória do ataque sobre a defesa. Não, isso eu concordo. Ô, mano, você me desculpa. Peraí, mano, você me desculpa. O Filipão é o atual campeão brasileiro, mas hoje no Palmeiras, sim, tudo é uma porcaria. Sim. Infelizmente. Não, mas não dá pra falar que esse elenco é uma porcaria. Não, o elenco é uma porcaria. Aí tem cobrado do Marcos Braz eu não falei o elenco é porcaria. Você falou tudo é uma porcaria. Você falou assim, mas não dá pra falar que hoje tudo é uma porcaria. Sim, o elenco não é uma porcaria. Sim. Matos, como é que fica diante do Marcos Braz? Vai fazer uma goleada nele. Tudo é uma porcaria hoje. O Palmeiras... Ok. O Palmeiras disputou o Paulista, perdeu. O Palmeiras disputou a Copa do Brasil, perdeu. O Palmeiras disputou a Libertadores em casa, perdeu. O Palmeiras ontem passou vergonha no Maracanã. Ficou barato. A torcida do Palmeiras está fazendo lista de dispensa. Você tem jogador lá ganhando milhões que sequer ninguém nem mais lembra que joga. Você tem um time totalmente emocionalmente abalado. Você tem centroavantes de 4, a torcida não quer nenhum, só quer o Luiz Adriano porque acabou de chegar. Você mas tem a responsabilidade disso é do Filipão, não. Aí você falou assim, tudo é uma porcaria hoje? Hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro? Sim. Por exemplo, você gostaria do Sacha sendo centroavante do seu time? Não, pera só um minuto, eu não estou discutindo isso. Você gostaria do Sacha? Eu estou discutindo... Ninguém gostaria do Sacha. E é um cara que pro Santos hoje tem mas eu não estou discutindo isso. Porque o treinador está conseguindo encaixar as peças. Então você fala que vai defender o Filipão e depois você ataca. Não. Peraí, eu estou fazendo a defesa pelo fato de vocês entenderem que hoje tudo é uma porcaria. Não é. Hoje, infelizmente, sim, é tudo uma porcaria. Ou não é? Sim, mas ele começa defendendo e depois ataca. Não, mas ô Pascoal, eu pontuei, peraí. Eu trocaria, Pascoal, hoje eu trocaria o treinador do Palmeiras. Eu não acho que o Filipão é essa porcaria toda, não acho um técnico ultrapassado, tanto que foi campeão brasileiro ano passado, quando ele pegou um time aí que estava realmente em frangalhos psicológicos, todo mundo sabe. O mesmo nível jogadores aí escanteados, jogadores cabisbaixos aí correndo pelo CT, ele trouxe todo mundo, agregou todo mundo e fez com que o Palmeiras terminasse como campeão brasileiro. Esse ano, o Filipão perdeu a mão, ele não está conseguindo tomar a rédea do time. Exatamente isso que nós estamos falando, mano, é só isso. Trocar o Alexandre Matos também ou não? Também, vai junto no bonde. O torcedor do Palmeiras, então tudo, sim, infelizmente tudo não, é uma porcaria. Tudo envolve o elenco, eu não acho que o elenco do Palmeiras é uma porcaria. Não falei que o elenco é, falei hoje... Mas você fala tudo. Não, hoje está tudo a situação é caótica, mas, por exemplo, falar que tudo é uma porcaria, eu não acho o elenco do Palmeiras uma porcaria. Eu acho o elenco do Palmeiras forte, porém mal treinado. Eu não falei que o elenco é uma porcaria. Você falou, hoje a gente não pode falar que tudo está uma porcaria. Eu posso. Sim, hoje no Palmeiras está tudo uma porcaria. Não, está é uma coisa. Mas eu falei, estar é outra. Mas eu estou falando desde o começo. Falei, está funciona aí em termos de igualdade no verbo to be. Está uma porcaria. O torcedor do Palmeiras, Pascoal, ele reclama muito da falta de coerência do Filipão. Por exemplo, o Filipão falou, o Borja é jogador de Libertadores. Chegou contra o Grêmio, o Borja não entrou. E nem quando foi substituição, foi o Daverson. Aí o Filipão escalou o Daverson. Põe o Daverson para jogar. Aí ontem, no Maracanã... Nem no banco. Nem no banco ele ficou. Nem ele, nem Zé Rafael. Ficou em São Paulo. Contra o Grêmio, ele colocou o Zé Rafael. Ontem nem no banco. Acabei de falar isso aí. Ontem nem no banco. Então, o torcedor do Palmeiras cobra coerência. O torcedor do Palmeiras cobra coerência, mas coerência é uma palavra que nesse momento no Palmeiras não tem. Cadê o Lucas Lima? O Lucas Lima é igual perna de cobra. Cobra anda, mas não tem perna. Ninguém sabe. Olha, o Lucas Lima ganha bem. Cobra, ele não ficou no banco. O Lucas Lima sequer ficou no banco. Titularzaço, contra o Grêmio. Do ano. O Lucas Lima não ficou no banco contra o Flamengo. Gente, o Lucas Lima. 1 milhão e 200 mil por mês. O Lucas Lima tá num resort remunerado. O Lucas Lima tá naquela fase de recuperação. O Filipão tentou recuperá-lo para o futebol, mas viu que não foi possível. Recuperação do quê? Viu que não é possível. Triste, não tá jogando nada. O Flavinho acabou de falar. Chega uma fase que tá todo mundo ruim, todo mundo O contrato do Lucas Lima é de quantos anos? Tem mais 2. Ou seja, o Palmeiras tem uma trolha. 5 anos. O Palmeiras tem uma trolha desse tamanho para resolver. Por que trolha. Você faz uma trolha e você fala trolha.
trolha, o tamanho gestual. O Palmeiras, o trolha é gigante. O Palmeiras tem uma trolha porque ele ganha um salário astronômico. Hoje não tem nenhum clube no Brasil que vai querer pagar o que paga e nem se oferecer metade. Tem 3 anos. Porque a outra metade é o caso do Borja. Se o Palmeiras se livrasse, vendesse o Borja até metade de agosto, mais 3 milhões e meio de Palmeiras ficou com ele, pagou por ele a mais agora e não utiliza. Não aproveita. O jogo do Palmeiras é Goiás? Só dar uma informação. É o Goiás? É o Goiás. Quando? Sábado? Eu vou dizer um negócio pra você. O Goiás tá mal demais, senhor. Não. Nos últimos 3 jogos ganhou 2 e perdeu 1. Ganhou ontem. Não, o Goiás perdeu Fortaleza. Perdeu o Fortaleza ontem. Perdeu 2-1. O Goiás tá em 10º. Mas até jogo de ontem ele vinha de 2 vitórias seguidas. Contra o Internacional e contra, não lembro contra... Time reserva do Inter. Mas ganhou. É o Inter. Mas aí não tem discussão, pô. Mas ajuda, né, em casa. Aí não tem discussão. Gente, mas não jogou fulano, não joguei o Beltrano. Ontem era o time reserva do Goiás. O reserva do Grêmio passou com o São Paulo. São Paulo ganhou. O jogo que antecedeu, senhor Mano, gente, o Goiás é um time que já levou 27 gols no campeonato. O Goiás teve aquelas 2 goleadas. Agora, o que eu tô querendo falar é o seguinte, gente, se o Palmeiras não ganhar do Goiás... Se o Palmeiras não ganhar... tá na cara que o Filipão não vai ficar mais, gente. O Palmeiras está correndo, você acha difícil, eu não. O Palmeiras tem o Palmeiras corre um sério risco de ficar fora da Libertadores. Eu acho que o Palmeiras tem muito inferior ao Flamengo. Mas o Palmeiras não é tão ruim como ele está se mostrando nesse momento. Exato. É uma fase. O Cruzeiro era momento. Não. E olha o que aconteceu com o Cruzeiro, estava na zona de rebaixamento. É uma fase ruim. Por isso que eu estou falando. De validade por isso que eu acho que o Palmeiras não corre risco. Ele vai, a qualquer momento, ele vai se recuperar. Ele vai fazer um bom jogo, ele vai ganhar. Se não trocar. Agora, eu acho, aí é que tá. Esse é um dilema. O que você faz em relação ao treinador? Você mantém ou troca agora? O que você quer para o seu time? O que você deseja para o Palmeiras? Um técnico que venha de fora e que está mostrando que dá certo, ou você quer um técnico brasileiro mesmo? Se você quer optar por um técnico brasileiro, contrata humano. É retranqueiro também, etc e tal, mas ele tem ideias mais avançadas, mais modernas. Ele vê o futebol de o Palmeiras ele é mais moderno. Já tentou contratá-lo. Exatamente. Agora, se você quer um treinador de fora, você vai contratar ele agora? E o cara não vem. Aí então você leva com o Filipão até o final do ano. Tinha palmeirense que eu ouvi falando do Galhardo. Exato. Só que o Galhardo não dá. E ele já falou que se sair do River é pra Europa. Ele ganha bem pra burra. Senhor Mani, eu só discordo. Eu continuo falando pra vocês. O Palmeiras corre um sério risco, na minha opinião, de ficar fora da Libertadores. Nessa pegada, nesse ritmo... Mas vai começar a melhorar, Bê. Como você sabe? Não acabou o primeiro turno ainda, Bê. Não, tem G6 gente, eu não tô falando que o Palmeiras vai ficar fora. Eu tô falando o turno inteiro pela frente. Mas o Palmeiras hoje não tem perspectiva. Sim, mas o Corinthians no primeiro Sul-Americano vai abrir mais uma vaga. A gente superestimou, é verdade, a gente superestimou, etc e tal. Nem era tão bom como a gente disse naquele momento, e nem é tão ruim quanto está mostrando agora. Ele vai melhorar. Eu não estou discutindo a qualidade técnica, eu estou discutindo o momento. Sim, você está discutindo a qualidade do jogo. Gente, o time não joga, é isso. O Palmeiras não joga. Você vê que você vê que o elenco está cabisbaixo, um elenco está com ar de derrotado. Você tem pressão de torcida organizada, você tem pressão nos bastidores do clube. Não, os diretores entram toda hora na sala do presidente e pedem para mudar. Nós conhecemos como que é os bastidores do Palmeiras. Eu não tô. Mas se você troca o treinador, Benja, dá uma oxigenada. Pega o Cruzeiro. O Cruzeiro, cara, é um exemplo disso. Saiu o Mano Menezes, entrou o Rogério, o time já é outro. Você pega aí, por exemplo, o próprio Flamengo. O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro com o Levi Coupe, Benja, era outro time. Mas hoje entrou o Rodrigo Santana ali, foi efetivado. O Atlético mas a diretoria do Palmeiras hoje não está sinalizando com mudança. Então, hoje pode sinalizar. O presidente vai melhorar? Pode melhorar, né, Pascoal? O presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, não quer mudar o treinador. Você acha que o Filipão consegue reverter esse quadro? Veja, para reverter esse quadro, primeiro, ele vai ter que encantar os jogadores novamente. E você encantar os jogadores novamente, você só vai conseguir encantar se você mudar o método de treino, porque os jogadores do Palmeiras estão cansados. Estão cansados de ver o time treinar da mesma forma e jogar da mesma forma que treina. E o Filipão com 70 anos de idade, ele vai mudar, Pascoal? Pode mudar. Não vai, não muda. A idade não permite. A idade permite mudança, mas não vai mudar. A idade permite. Não vai mudar. Os jogadores do Palmeiras estão cansados do mesmo formato. O Filipão, até ele ser contratado pelo Palmeiras, Pascoal, ele estava em Portugal, tá certo? Vendo os sites, descansando.
treinando, pescando, fazendo qualquer coisa da vida. Foi campeão brasileiro. Então, mas é que tá, Benji, ele chegou, ele deu um choque de realidade no elenco, mas é aquele negócio, é como se fosse aquela bateria de carro que já descarregou e você dá aquela carga, ela pega em 2 partidas, depois não pega mais. É que no ano passado, o time dele que ganhou é o time que ele botou como reserva. O time é exatamente isso. O time o time que ele treinou, o objetivo para ganhar, ele não ganhou, ele não pagou. O que ganhou foi o time reserva. Porque é o seguinte, ele não tinha foco naquilo lá. Tanto é que ele botava, o time reserva leva. Vai jogando aí. A hora que ele viu, os outros também estavam fazendo a mesma coisa e estavam perdendo. Pô, dá pra ganhar esse negócio. Mas por que fez isso, Sormani? Aqueles caras que estavam jogando o Campeonato Brasileiro eram os caras que estavam escanteados. Eram os caras que não estavam treinando, não estavam jogando. E esse aí o Filipão deu uma moral pros caras, falou, ô, bacana, quer jogar o Campeonato Brasileiro? Meu time vai jogar a Copa lá do Brasil, Libertadores, você vai jogar no Brasileiro. O cara que não estava jogando, pro cara caiu do céu. E agora ele só tem um campeonato com um super elenco. Vai ficar um monte de gente que não vai nem ser relacionada até o fim do ano. O Palmeiras anunciou hoje que essa semana não anunciou a programação. Os treinos são fechados e a programação do Palmeiras não foi avisada, ou seja, ninguém sabe se treina de manhã, à tarde, se tem folga, o que vai acontecer. Isso muda alguma coisa, Pascoal? Muda para externamente, internamente não, porque os jogadores sabem que eles vão ter que, a hora que eles têm que chegar para o treino, então muda externamente, muda para o torcedor não ir na porta do CT fazer protesto, muda para o jornalista não ir lá no treino, não saber se é treino ou se não é treino, aí o assessor de imprensa tem que ligar horas antes para avisar que tem treino, vai ter entrevista, ele não vai liberar para entrevistas, então vai sem nada, sem imagem, sem nada, numa tentativa de melhorar. Vou repetir o que eu disse. Os jogadores estão cansados da repetição, do mesmo sem acontecer nada. A não ser que o Filipão mude os métodos de treinamento e ele já disse para algumas pessoas dentro do vestiário que ele mudará o time do Palmeiras. Ele vai mudar o jogador, Ele está descontente com os laterais do Palmeiras, está descontente com o Bruno, está descontente com o William, ele está descontente com algumas situações do Palmeiras e ele disse que vai mudar o time do Palmeiras, em termos de nomes. Mas o que se espera é que ele mude posicionamento do time do Palmeiras, taticamente a distribuição dos jogadores, a melhora do futebol, do rendimento. É isso que se espera do Palmeiras. Eu, se fosse presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, mudaria o treinador. É uma grande oportunidade. Mas antes de terminar o primeiro turno. Mas essa não é a visão do presidente Gagliotti. Imagina se você fosse presidente do Palmeiras, você ia estar ferrado com o teu sobrenome. Que ia dar de rima, hein? Pugliese? Não. Pascoal? Imagina o Palmeiras perdendo 3 partidas, os caras na porta lá do CT gritando, ei, Pascoal. Cara, eu ia achar lindo. Eu ia falar, Marcel, não põe pi, não. Deixa eu ver o que a torcida tá falando do presidente Oswaldo Pascoal. Ei, Pascoal. Ei, Pascoal. Aí, Pascoal. Por isso que também não pode ter presidente que termina com o sobrenome, né? Porque, né? Por isso que é legal, por exemplo. Mas qualquer. Por isso que é legal. Qualquer coisa da rima. Qualquer palavra, qualquer. Não, o cara vai arrumar. Sobrenome, o cara arruma. Por exemplo, você foi na rua Javari, os caras gritavam pra você. Benjamin, pra mim. Pra mim. Ô, Benjamin. Agora, do Abramovich, não tem. Mas eles gritam, quebra o meu galho! Abramovich,